Nessa seção final, nós vamos apresentar critérios que são suficientes para saber se um ponto de equilíbrio de um campo é estável ou então assintoticamente estável, mas nesse caso nós não vamos envolver o conhecimento dos autovalores da parte linear do campo. Vejamos em primeiro lugar a definição de função de Lyapunov. Então, dada f um campo de vetores no aberto E, x0 em E um ponto de equilíbrio de f e v de w em R uma função contínua na vizinhança w de Rn de x0, nós dizemos que v é uma função de Lyapunov em x0 se v de x0 é igual a zero, com v de x positiva para cada x que não seja o x0 em w, e v de φ de t1x é maior ou igual que v de φ de t2x para quaisquer x em E, t1 e t2 em R, tais que t1 menor do que t2, e φ de tx está em W se t1 menor ou igual a t menor ou igual a 2. A primeira condição dessa definição afirma que V tem um mínimo estrito absoluto na singularidade, e a segunda, que V não é crescente ao longo de qualquer trajetória x de t igual a φ de x de t igual a φ de tx de f, enquanto essa trajetória estiver no domínio W de V. Então a gente está ali inteira com a trajetória, se ela começa dentro de uma vizinhança, ela continua dentro dessa vizinhança. Nós vimos que as integrais primeiras de um campo de vetores, elas são constantes ao longo das trajetórias do campo e, portanto, elas satisfazem a condição acima, né, a segunda condição. Então, se uma integral primeira tem um ponto de mínimo estrito local numa singularidade do campo, a menos de uma constante aditiva, uma restrição dessa integral também satisfaz a primeira condição, e aí ela vai ser uma função de Lyapunov. Bom, aqui a existência da função de Lyapunov numa singularidade num campo vai garantir a estabilidade dessa singularidade. Ou seja, se x0 é um ponto de equilíbrio, f, né, de f de classe C1 no aberto E, temos uma função de Lyapunov, então x0 é um ponto de equilíbrio estável de f. Aqui nós queremos demonstrar que o ponto de equilíbrio x0 é estável, ou seja, a gente quer mostrar que para qualquer vizinhança desse ponto existe uma vizinhança menor, né, de forma que a solução, a trajetória a partir desse ponto que nós pegamos, ela está inteira dentro, né, da nossa vizinhança para qualquer tempo ali. Então, dado x0 um ponto de equilíbrio de f, ou seja, f de x0 igual a zero, suponhamos que exista uma função de Lyapunov de f em x0. Mais precisamente, temos uma função contínua em w vizinhança de x0, e v de x0 é igual a zero, v de x é maior do que zero para todos os x que são diferentes de x0. Além disso, né, pela definição, v composta com x é não crescente para qualquer solução de x' igual a f de x. Dado uma vizinhança U de x0, definimos delta maior do que zero, de forma que a bola de centro x0 e raio delta está dentro de U inter W, né? E como V é contínua e a esfera, né, a fronteira dessa bola é compacta, nós temos que a gente consegue encontrar o mínimo de V na fronteira da bola, na esfera. E esse mínimo ele é positivo. Agora, definimos W0 como sendo o conjunto dos pontos dessa bola cuja função de Lyapunov nesses pontos seja menor do que α, esse conjunto necessariamente é aberto, uma vez que V é uma função contínua. E, portanto, a gente tem que V de x0 é igual a zero, né? W0 é uma vizinhança de x0, e W0 é, por construção, está dentro de U inter W. Resta provar que a gente tem que ter que a trajetória continua ali dentro para qualquer x que está nesse conjunto W0 e um t maior do que zero. Aqui temos uma ilustração então de como é o conjunto que nós estamos. Tem a bola de centro x0 e raio delta, e ali em amarelo a curva de nível V igual a alfa. Alfa é um valor que é assumido, né, na fronteira da bola, ali na esfera, e aí W0 é o conjunto dos pontos que satisfazem, que tem a propriedade de a função de Lyapunov nesses pontos tem que ser menor do que alfa. Então aí está rachurado, definindo quem é o conjunto W0. Bom, vamos pegar um x dentro de W0 e vamos supor, para obter uma contradição, que vale que φ de x
em t, ou seja, a trajetória a partir do ponto x, não está em u, para algum t maior do que zero. Em particular, se isso acontece, a gente vai ter que, se ela não está no u, ela não está na bola de centro x0 e raio delta. E assim, como x está em w0, que está na bola de centro x0 e raio delta, a gente tem que isso daí está dentro de u inter w, tem algum instante t estrela de 0 a t, de forma que a gente toque a esfera, né? Que a gente passe pela esfera a casca da bola de centro x0 e raio delta. Então, nesse t estrela é o primeiro ponto, é a primeira vez que a trajetória vai dar φ de x, t estrela menos x0 é igual a delta. Mas isso segue que a nossa trajetória, né, no tempo zero a partir do x, ou seja, v de x, por definição é menor do que alfa, uma vez que o x está dentro de w0. Mas a alfa é o mínimo, né, na fronteira. E então o alfa é menor ou igual do que v de φ de x em t estrela. Isso gera uma contradição, uma vez que a função v ela tem que ser não decrescente ao longo de uma trajetória. Portanto, a gente tem que φ de x em t tem que estar em u, para qualquer x que está em w0 e um t maior do que zero. Ou seja, x0 é um ponto de equilíbrio estável. A nossa trajetória ela não vai sair ali da vizinhança U. Um corolário desse teorema disse x0 é um ponto de mínimo local estrito da energia potencial de um sistema mecânico conservativo, então x0 0 é um ponto de equilíbrio estável do sistema. Bom, é fácil de observar que a gente consegue definir a seguinte função de Lyapunov como sendo a energia total do sistema menos a energia potencial em x0. E aí o ponto de equilíbrio, né, x00, vai ser um ponto de equilíbrio estável para o sistema mecânico. Vamos retomar então a segunda condição exigida por uma função de Lyapunov. Para uma função v que é diferenciável em w menos x0, a condição é a mesma coisa que se a gente derivar em relação ao tempo v composta com x, nós obtemos isso menor ou igual a zero para todo t em R. Essa condição, que parece ser mais forte, ela ainda envolve o conhecimento das soluções de x, né, das soluções x de t. No entanto, se o fluxo satisfaz a equação diferencial, a gente tem que v composta com x é igual ao gradiente de v vezes f. Isso nos garante que a gente consegue, basta encontrar a propriedade de que o gradiente da função de Lyapunov vezes a f seja negativo para que a segunda condição seja satisfeita. E isso é bem mais prático. Então, no seguinte exemplo, x' igual a 2y vezes z menos 1, y' igual a menos x vezes z menos 1 e z' igual a menos z, nem todos os autovalores desse sistema têm parte real negativa. Então, a gente não consegue aplicar os resultados da seção anterior. Então, vamos tentar aplicar os dessa seção, de que a gente consegue encontrar uma função de Lyapunov, né, do sistema na origem, e vamos supor que ela seja uma função quadrática. Se v de xyz for ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado com a, b e c positivos, v de 0, 0 vai ser 0 e v de qualquer ponto diferente de 0 vai ser positivo. Então, a gente tem que o gradiente de v vezes a f vai ser 2ax, 2by, 2cz, vezes 2yz menos 2y, x menos xz e menos z. E isso dá 2b menos a vezes xy, 4a menos 2b vezes xyz e 2cz ao quadrado. Isso, se a igual a 1, b igual a 2 e c igual a 1, nós temos que o primeiro termo ali vai ser 0, o segundo termo vai ser 0 e o último termo vai ser menos 2. E aí a gente vai ter que o gradiente de v vezes f vai ser uma função que é estritamente negativa ali no nosso domínio. Portanto, a gente consegue, pelo teorema de Lyapunov, garantir que a origem 0, é um ponto de equilíbrio estável do sistema.
Esse sistema ele tinha a propriedade de que nós estávamos nas direções x1 e x2, né? Ou melhor, x1 e x3, a gente tinha ali um centro, né? Um comportamento de centro. E na outra direção a gente tem uma aproximação em direção à origem. Bom, se a gente tem um centro ali, a parte real dos autovalores, autovalores generalizados, elas são zero. E aí a gente não consegue mostrar que eles têm parte real negativa e que a gente está se aproximando. Mas com essa função de Lyapunov, a gente garante que o ponto de a origem é um equilíbrio estável. Passamos então para a definição de função de Lyapunov estrita de f em x0. Então, nós temos as mesmas condições, com a diferença aqui agora de que nós não temos que v de φ de x t1 seja maior ou igual que v de x φ de x t2, e sim estritamente maior. Né? Essa segunda condição modificada, ela afirma que v efetivamente decresce ao longo de qualquer trajetória, enquanto essa trajetória está dentro de w sem o x0. Então, isso vai garantir que, segundo o seguinte teorema, se nós temos uma função de Lyapunov estrita de f em x0, então x0 vai ser um ponto de equilíbrio assintoticamente estável de f. Nós aqui queremos provar que x0 é um ponto de equilíbrio assintoticamente estável, ou seja, que dada uma vizinhança qualquer u de x0 em Rn, existe uma vizinhança w0, tal que w0 está dentro de u, além de valer que a trajetória está dentro da u, nós teremos que o limite de φ de x de t, né, quando t vai para infinito, tem que ser x0 para qualquer x que está no w0. Né? Isso é a nossa condição de estabilidade assintótica. Bom, aí nós temos que, dado, assim como antes, né, dado um delta tal que a bola de centro x0 é raio delta está dentro de U inter E e alfa é o mínimo da função de Lyapunov na esfera, na fronteira da bola, então definimos o W0 né, como sendo o conjunto dos pontos dessa bola que a função de Lyapunov vale menor do que esse alfa. E aí, para qualquer x em W0, né, a gente tem que isso daqui vale que para qualquer, desculpa, x0, né, o ponto de equilíbrio em W0, ele é tal que W0 está dentro de U inter E, que está dentro de U. E aí, para qualquer x em W0 e t maior do que zero, a nossa trajetória vai estar dentro dessa bola. E a única coisa que vai faltar aqui é que o limite de φ de x em t, quando t vai para infinito, tem que estar dentro do nosso W0, né? Que seja o x0. Então, o limite tem que estar ali dentro e que ele seja o x0, para ter a condição de estabilidade assintótica. Na demonstração desse teorema, nós faremos uso do teorema do fluxo tubular e também nós vamos definir uma sequência e uma subsequência e ver para onde ela converge. Aqui, é claro que isso vale para x igual a x0, né? Porque o x0 é um ponto de equilíbrio de f. Então, a gente vai pensar que x é diferente de x0. A gente procura uma contradição, então, supondo que existe um x-til e um ε0 maior do que zero, tal que, para cada t grande maior do que zero, existe um tzinho maior do que esse t, de forma que φ de x-til nesse tempo tzinho menos x0 esteja distante, né? Ou seja, que o φ de x-til no tempo tzinho esteja distante de x0, ou seja, isso em norma seja maior do que ε0. Então, né, a gente consegue encontrar por contradição vamos supor que isso está acontecendo. Agora, para cada t igual a k inteiro, então a gente obtém um tk maior do que k, tal que φ de tk de x-til não está na bola de centro x0 e raio ε. Por outro lado,
pela escolha do delta e do W0, a gente tem que o φ de x' em TK está na bola de centro em x0 e raio delta, para cada K. Ou seja, a sequência dada por, né, xk, K pertence aos inteiros, ela é limitada, com xk igual a φ de x' em TK. Nesse caso, a gente pode tomar, então, uma subsequência convergente, cujo limite x1 está em U, mas não está nessa bola de centro x0 e raio epsilon, 0. Em particular, né, a gente tem que o x1 não pode ser o x0, já que o x0 está na bola de centro x0 e raio epsilon. Agora, f de x1 ela é diferente de 0, né? Porque senão a gente teria que a v do φ de t em x1 seria igual a v de x1, que é constante em t, mas v é decrescente ao longo das trajetórias, né? Isso contrariaria a hipótese de que v é uma função de Lyapunov estrita. Nós encontramos então um ponto x1 que está fora da bola de centro x0 e raio epsilon, e que é diferente de x0. E então o f dele não pode ser zero, e aí ele, consequentemente, tem a propriedade do fluxo tubular. Agora, tem então uma vizinhança de x1 que contém uma caixa na qual as trajetórias de f entram por um lado e saem pelo outro, né? Como a gente sabe do teorema de fluxo tubular. Então a gente vai escolher essa vizinhança de forma conveniente. Uma vez que o x1 está no W e o x1 é diferente do x0, a gente tem que v de φ de x1 em menos epsilon é maior do que v de x1, que é maior do que v de φ de x1 em epsilon. A gente tem isso daí porque, né, a nossa função de Lyapunov ela é estrita e decrescente. Então, para um tempo menos epsilon, a gente tem um valor da função de Lyapunov, que é maior do que esse valor no x1, que é maior do que esse valor num tempo epsilon positivo. Agora, vamos fixar essa caixa de modo que os pontos φ x1 em epsilon e φ de x1 em menos epsilon eles estejam nas faces de entrada da caixa e de saída da caixa. Isso vai garantir que existem dois valores, V1 e V2, que limitam o nosso V de x1. Né? Então, V de x é maior do que V1 na entrada e V2 é maior do que V de x na saída. Por outro lado, né, como a gente tem uma subsequência xkj, que é a φ de x' tkj, e ela converge para x1, a trajetória ela tem que passar infinitas vezes pela caixa, mas entre um tempo de saída e de entrada essas coisas vão mudar. Porque necessariamente a diferença, né, entre um tempo de saída da caixa e o próximo de entrada, a v necessariamente tem que decrescer. Então, a trajetória por x-til sai da caixa com um valor de v menor do que v2 e em seguida ele volta à entrada da caixa com um valor v menor ainda e, portanto, certamente menor do que v1. E isso vai acarretar numa contradição, uma vez que o v2 é maior do que o v1. Se a gente tem aqui v2, aqui tem v1, aqui tem v2, e aí a gente vai ter que voltar para em algum momento se aproximar de x1, esse valor que a gente obtém na segunda vez, ele tem que ser menor do que v2 pela propriedade de a função de Lyapunov ser estrita. Mas esse valor, se ele é menor do que v2, ele também é menor do que v1. E aí a gente obtém uma contradição, uma vez que antes na entrada da caixa esses valores são maiores do que o valor de x1. Né? Então, a gente obtém com isso que o nosso limite de φ de x em t é o x0, para qualquer x que está no W0. A existência do nosso ponto x-til, né, suposto, que tinha a propriedade de que a gente consegue se afastar do x0, né, dado uma vizinhança, garantiu essa contradição com os valores de V1 e V2. Portanto,
esse x não pode existir, e aí o ponto x0 ele tem que ser um ponto de equilíbrio assintoticamente estável. Parece complicado, mas nós, na verdade, apenas usamos o fato de que nós poderíamos supor que se a gente não está num ponto de equilíbrio assintoticamente estável, então a gente consegue se afastar dele e, portanto, existiria aquele x1 e o x1. Agora, as integrais primeiras elas são candidatos naturais à função de Lyapunov. E nós concluímos, então, a seção com a observação de que campos gradientes são os potenciais de campos gradientes são candidatos naturais a funções de Lyapunov estrita. Então a gente tem aqui que se x0 é um ponto crítico isolado, que é um ponto de mínimo local estrito da função u de E em R, então x0 é um ponto de equilíbrio assintoticamente estável do campo gradiente, f igual a menos gradiente de u em E. A demonstração passa pelo fato de que se nós definimos a função v como sendo u de x menos u de x0, então o gradiente de u é igual ao gradiente de v. Portanto, o u composto com x, a derivada no tempo de u composto com x, é menor do que zero numa solução de x' igual a f de x. Então, a gente tem que, dado uma vizinhança W de x0, na qual x0 é o único ponto crítico de U e é um mínimo estrito absoluto, a gente consegue verificar que é uma função de Lyapunov estrita de f em x0. E, portanto, pelo teorema que a gente acabou de ver, o ponto é um ponto de equilíbrio assintoticamente estável. Vejamos então o seguinte exemplo para a função u. A gente tem então aqui esse campo associado, cujo gradiente vai ser x vezes 2 mais 3x, 2y, e aí a f vai ser menos esse gradiente, então ele vai ser menos 2x, menos 3x ao quadrado, menos 2y. A origem ela vai ser um ponto de mínimo local não degenerado, porque a matriz hessiana é uma matriz positiva definida. E aí, se ela é positiva definida, seus dois autovalores são estritamente positivos, e aí a gente tem que a origem vai ser um ponto de equilíbrio assintoticamente estável. Notem que aqui a gente está calculando os autovalores da hessiana para garantir que ela seja positiva definida. E aí o ponto 0,0 vai ser um ponto de mínimo local dessa função u. Fica então o seguinte exercício em que u igual a x ao quadrado vezes x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. E aí para esse exercício vocês encontram o gradiente, as singularidades e as matrizes hessianas dos equilíbrios para estudar essas estabilidades. Se elas são estabilidades assintóticas, se elas são somente pontos estáveis e tal. Então fica como exercício aí relativo a essa parte do conteúdo. Nós concluímos, então, o estudo das estabilidades, o estudo que a gente pode fazer com relação aos autovalores da matriz jacobiana e também a existência das funções de Lyapunov para garantir que o nosso equilíbrio ele é estável ou assintoticamente estável, dependendo se a função é de Lyapunov ou Lyapunov estrita. A partir daqui, nós partimos desse estudo em que nós observamos o comportamento dos campos não lineares em pontos de equilíbrio e vamos entender as propriedades dinâmicas e globais dos campos de vetores que, com relação às órbitas periódicas, aos conjuntos, que são conjuntos de equilíbrio, como se comporta em torno desses conjuntos, agora não mais pontos, que são os conjuntos limite. Então, ficamos por aqui. Até a próxima apresentação.